Boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu quero dar as boas-vindas a todos os presentes aqui na nossa mais uma conferência da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, do Grupo de Trabalho em Políticas Públicas. Eu sou a Soraya Smiley, membro da academia, ocupo a cadeira 36 da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Tenho a grata satisfação de estar aqui hoje com a presença de vários dos nossos colegas acadêmicos e, em especial, os nossos presidentes, presidente de honra, presidente emérito, Dr. Lauro Moreto, e todos os colegas aqui que estão abrilhantando a nossa convidada, e com muita honra recebemos a doutora Silvana Nair Leite, que vem a brilhantar ainda mais a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Quero dar as boas-vindas à doutora Silvana e faço aqui uma breve apresentação, ela que nos honra com a sua presença hoje aqui, e uma apresentação muito breve, porque o currículo da doutora Silvana é bastante extenso, é uma farmacêutica, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Division of Pharmacy Policy and Practice da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ela atualmente é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, e é orientadora de pós-graduação, tanto nesta universidade como também na Universidade de Brasília. Ela coordena programas de pós-graduação em assistência farmacêutica, é membro do grupo de pesquisa em políticas públicas e serviços farmacêuticos, é coordenadora geral da Escola Nacional dos Farmacêuticos e dirigente da FENAFAR, e além de várias atividades internacionais com vários grupos internacionais e que certamente trazem uma experiência muito importante nas ciências farmacêuticas de maneira geral. Ela é membro titular da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. E como representante do Conselho Nacional de Saúde que ela está aqui conosco hoje para falar sobre a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada de 2 a 5 de julho de 2023, e que é um importante momento da nossa sociedade, do nosso país, e claro, evidentemente, da área da saúde, na garantia de direitos e na defesa do SUS, da vida e da democracia, que é este o tema central desta conferência, a 17ª conferência. Doutora Silvana, muito obrigada por sua vinda aqui na nossa academia, muito nos honra, e eu passo a palavra para a senhora, para as suas apresentações. Muito obrigada. Muito obrigada, Soraya. É um prazer estar aqui, poder participar dessa atividade com vocês. Fico muito feliz de encontrar aqui alguns amigos que estão comigo nessas atividades, inclusive, acho que vou relatar aqui, como o professor Jorge Costa e o professor Jorge Bermudes, né? Temos atuado fortemente nas atividades preparatórias para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, e um pouco do que eu vou relatar aqui. Eu estou aqui na condição de conselheira do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, nosso presidente, Fernando Pigato, solicitou que eu fizesse essa atividade com vocês, na impossibilidade dele estar aqui hoje. Ele está na Assembleia também, junto com a ministra
na Assembleia Mundial, então ficou essa atividade, né? Eu tive a honra de poder substituí-lo, então, para conversar com vocês sobre a organização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né? Então, é uma excelente oportunidade. Eu, na verdade, não sei exatamente até que ponto os que estão aqui com a gente hoje têm familiaridade com a organização do controle social da saúde, né? Então, para a gente falar da Conferência Nacional de Saúde, de fato, a gente precisa inserir no arcabouço legal e no nosso histórico, né, que nós já temos no Brasil, a respeito de participação social na saúde. Vocês veem a minha tela agora? Ok, Sim. então, tá certo. Então, eu vou utilizar um conjunto de slides que os conselheiros recebem, né, que tem recebido para tratar desse assunto. A maioria dos slides são que o próprio Fernando Pigato, nosso presidente, utiliza também. E eu incluí, na verdade, algumas coisas relacionadas à nossa área de atuação, a área farmacêutica especificamente, né, porque acredito que seja o que mais próximo e talvez mais interesse específico para os colegas aqui da academia. Bom, aqui já fui apresentada, né? Então, a minha participação no Conselho Nacional de Saúde se dá não pela minha atividade acadêmica propriamente, né? Pela minha atividade como professora da Universidade Federal, mas sim como coordenadora geral do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, que é uma instituição, hoje é um instituto, a gente teve uma mudança do caráter legal da instituição, ela era uma associação de farmacêuticos dedicada a promover atividades de qualificação profissional, de engajamento e eventos no setor farmacêutico. Muito ligado com as questões relacionadas aos direitos trabalhistas dos farmacêuticos, as condições de trabalho e a representatividade dos farmacêuticos no setor saúde. Então, é uma instituição que já tem 2 décadas, né, tem bastante história, e sempre com muito envolvimento nas atividades de controle social da saúde. Então, nas últimas eleições, no ano passado, para as cadeiras, né, do Conselho Nacional de Saúde, nós conseguimos passar a compor o pleno do Conselho Nacional de Saúde, numa posição de suplência, né, mas realmente no Conselho Nacional de Saúde, todas as instituições que participam, as suplentes e as titulares têm uma participação muito ativa, e inclusive nas suas comissões, né? Então, hoje, nós ocupamos, o nosso instituto ocupa algumas comissões que também são por eleição. Nós temos na Comissão de Recursos Humanos e Educação na Saúde, a CIRT, mas agora também na Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, então agora nós somos titulares na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação Permanente, também temos assento, e recentemente, agora na quinta-feira, saiu a assinatura pela ministra Anísia da portaria da nova composição das 3 câmaras técnicas, 3 grupos que passam a compor a CONITEC, né, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, talvez uma das mais importantes comissões assessoras, né, comissões técnicas hoje na nossa área, na área de medicamentos, né, no SUS, e o Conselho Nacional de Saúde compõe as 3 câmaras técnicas, né, os 3 eixos da CONITEC, com suas representações de profissionais de saúde e de trabalhadores, né? Então, eu vou passar a compor a CONITEC a partir desse mês, representando trabalhadores, né, da área da saúde, na Câmara que discute, que aprova ou não aprova as diretrizes terapêuticas, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o Ministério da Saúde. Então, são atividades que, a partir do momento que a gente participa ativamente do controle social, passa a compor essas instâncias, a gente também começa a receber tarefas, né, e atividades de representação
de muito alto impacto, de muita relevância na sociedade brasileira. Então, não é só participar ou ter um assento da instância Conselho Nacional de Saúde, né? Isso acaba derivando para uma série de outras atividades que vão também nos comprometendo, mas também permitindo que a gente possa atuar em muitas frentes no conjunto do Sistema Único de Saúde, porque justamente o Sistema Único de Saúde tem essa característica que eu costumo chamar de uma jabuticaba, que é o controle social da saúde. Então, é uma frutinha brasileira, a gente só encontra aqui. Do jeito que ela é, do formato que ela é, e com, inclusive, o respaldo legal que tem, é uma característica muito própria do nosso Sistema Único de Saúde, que só é assim porque é derivado do movimento de reforma sanitária, né? Lá do período de redemocratização, do nosso primeiro período de redemocratização, da década de 80, e que derivou na conformação de um Sistema Único de Saúde que tem como uma das premissas basilares para sua gestão e responsabilização a participação da sociedade. Então, isso se deu legalmente, né, a regulamentação legal do que era já previsto na Constituição, se deu pela Lei 8.142 de 1990, então saiu a 8080, né, a mais conhecida lei que regulamenta o SUS, com a ausência de questões importantes sobre o financiamento e sobre o controle, como se daria a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, e então a 842, em seguida, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Então, ela regulamenta diversas questões, né? Sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, nesta lei, o artigo 1º, né, estabelece que o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, então ela é relacionada ao executivo, as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Então, o que estabelece legalmente no Brasil que o sistema de saúde tem a participação da comunidade na sua gestão, não é só como usuário do SUS, mas como parte do próprio processo de gestão, do processo decisório, do processo de avaliação, tudo mais, são essas duas entidades, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, em todas as esferas de governo. Então, um município, para receber os seus repasses de recurso da União e do Estado, ele precisa ter um Conselho Municipal de Saúde regulamentado, com membros eleitos, com atividades regulares, com relatórios, que minimamente avalia e aprova os relatórios de gestão todos os anos. Então, todos os 5.600 municípios brasileiros têm um Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente sabe que alguns funcionam muito bem, alguns funcionam não muito bem, né? Alguns são mais legítimos, talvez, que outros, dependendo da forma como eles são geridos no município, mas eles existem. E isso é de uma complexidade, de uma grandiosidade única, de fato, no mundo. Então, os conselhos de saúde são permanentes, eles têm funcionamento permanente, constante, eleições dos seus membros, e na maioria dos municípios, eu diria, no Brasil hoje, funcionam com muita regularidade e com muita legitimidade. Aqui em Florianópolis, por exemplo, agora eu sou conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, porque não tenho quase nada para fazer, e é uma experiência muito interessante, participar da gestão local no seu município. É muito diferente das atividades do Conselho Nacional de Saúde, assim, as pautas são muito diferentes, né? Porque aqui a gente discute o funcionamento da unidade de emergência aqui, de urgência do município, que aqui, perto de casa, eu conheço, eu sei como é que funciona, eu sei quando tem problema, quando está bom, quando não está,
se a emergência do hospital universitário está funcionando, se não está, como é que isso impacta nos outros atendimentos, como que a comunidade percebe, o que a comunidade leva de exigência. E por que eu falo da comunidade? Porque a regulamentação exige que os conselhos de saúde sejam formados por 50% dos seus membros de representantes da sociedade civil. Então, 50% dos membros são representantes de associações de patologias, de associações de moradores, de entidades da sociedade civil. A universidade, por exemplo, aqui tem uma vaga no conselho. São representantes dos usuários do SUS, de forma geral, né? Então, aqui no Conselho de Florianópolis, os bairros têm representantes. Então, são das associações de bairro, então, tem representantes no Conselho Municipal de Saúde. Assim foi a minha relação com o Conselho de Saúde. Eu morava em Itajaí, outra cidade aqui de Floripa, não, aqui de Santa Catarina, minha cidade natal, eu fui morar num bairro mais de interior e me engajei muito nas atividades do bairro, e aí na Associação de Moradores. E aí eu fui indicada para participar do Conselho Municipal de Saúde, representando moradores do bairro. Então, essa foi a minha primeira atividade há muitos anos atrás, há 2 décadas atrás, quase, num Conselho de Saúde, né? Foi através dessa experiência. Então, essa é a voz que deve ter maior peso nos conselhos de saúde, é o da sociedade. 25% das outras vagas, são divididas entre representantes de profissionais de saúde e de prestadores de serviço, né? Então, aqui no Conselho de Florianópolis, hoje, eu represento o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Santa Catarina, né? A gente conseguiu uma vaga, isso é eleito, não é só querer a vaga. A gente conseguiu uma vaga pelo Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Santa Catarina, representando, então, eu estou dentro desse segmento, trabalhadores de saúde. E os outros 25% são representantes da gestão daquela instância, né? Então, eu sempre tenho, aqui em Florianópolis, sempre secretária de saúde participa, mas representantes de áreas estratégicas da Secretaria de Saúde, né? De algumas regionais, das policlínicas e tudo mais, mas é 25% da composição, não mais do que isso. Então, essa composição, ela é extremamente rigorosa e ela vale para as conferências. Então, nas conferências, qual é o público das conferências? Quem vai para as conferências? A composição das conferências, que precisa ter no município, no estado e na União, ela é ascendente. Ela também é por eleição, né, de quem representa. E essa composição representativa, ela tem que manter essa paridade, dos 50, 25, 25. Isso se mantém em todas as atividades relacionadas ao controle social da saúde, tá? Então, isso é uma premissa geral. Então, é a partir disso que a gente pode falar da conferência, desta Conferência Nacional de Saúde. Ok? Bom, a gente não tem como falar desta 17ª, se ela é 17ª, tem um histórico para chegar na 17ª, né? Então, é impossível falar de conferência sem falar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a conferência, a maior conferência em termos de participação e de mobilização. Desde a primeira, né, a 8ª foi a mais contundente. Ela aconteceu no período do auge do processo da reforma sanitária no Brasil, do processo de redemocratização, em que o tema saúde foi um dos principais temas disparadores para o próprio processo de redemocratização, né? Então, por isso, a tamanha importância dessa conferência nesse período. Foi o relatório dessa conferência que deu as bases para a Constituição de 88, para criar, em 88, as condições para, em 88, a gente criar
ter a ousadia de um país, né, nas condições geográficas e econômicas e sociais que somos, né, que já éramos na década de 80, ter a ousadia de estabelecer na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado, que não é uma mercadoria, que não é um produto, que não é uma benesse do Estado, é um dever do Estado. Então, essa conferência ela deu fortemente, né, essa base, e ela é a grande referência para todas as conferências a partir de então. Depois dessa, nós temos a cada 4 anos, regulamentar isso, a cada 4 anos tem que acontecer uma conferência de saúde. E aí, então, a última que tivemos foi a 16ª, que foi chamada a 8ª+8. Ela aconteceu em 2019, então, não à toa, ela também teve um caráter muito emblemático com essa temática de democracia é saúde. Então, um período em que se percebia na sociedade alguns movimentos de ameaça à democracia, ameaça aos processos democráticos já estabelecidos, que recordava, em alguns aspectos, o cenário da década de 80, né? Então, um receio muito grande no meio, né? Entre as lideranças da área da saúde, e aí as lideranças da área da saúde são profissionais de saúde, são gestores e são lideranças sociais que militam nesse setor. Então, um certo déjà vu, né? Com o ambiente em que acontecia a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a 8ª+8, chamada a 16ª Conferência Nacional de Saúde, foi um grande movimento de consolidação do movimento de resistência no Brasil, né? De resistência no sentido de manutenção das políticas públicas, manutenção do Sistema Único de Saúde, isso ela foi pré-pandemia, né? Então, assim, manutenção, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, de não permitir desmontes, né? Não aceitar desmontes do Sistema Único de Saúde, que já iniciavam fortemente nesse período, né? Vários processos de tentativas de desmonte de questões bem estabelecidas já no Sistema Único de Saúde. De nossa parte, né, Jorge Costa e Jorge Bermudes, que nos acompanham aqui, nós estivemos juntos num projeto em 2018 e 2019, que foi preparatório para a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Então, nós tivemos uma série de atividades em parceria, né, do Conselho Nacional de Saúde, com a Fiocruz, e o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos e a Federação Nacional dos Farmacêuticos. Tivemos encontros regionais em 10 estados na época, para discutir pautas relacionadas à ciência, tecnologia e assistência farmacêutica, preparando a comunidade, preparando lideranças e as lideranças farmacêuticas para participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde, para que propostas fossem encaminhadas adequadamente, para que os temas fossem adequadamente e profundamente trabalhados na conferência, né? Ou seja, qualificar a participação na Conferência Nacional de Saúde. Então, nós tivemos um grande movimento em 2018 e 2019, corremos aí boa parte do Brasil, e publicamos documentos de referência, publicamos uma carta do Rio de Janeiro, na época, extremamente contundente, né, que foi resultado do 8º Simpósio Nacional de Assistência Farmacêutica, que aconteceu na Fiocruz, com proposições, né, e isso foi amplamente divulgado para os delegados que participavam da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Eu nem trouxe aqui, esqueci de colocar aqui, mas depois, com o relatório da 16ª Conferência Nacional de Saúde, nós fizemos uma avaliação das propostas aprovadas nessas temáticas, né, de ciência, tecnologia e assistência farmacêutica, e encontramos um grande resultado, assim, de propostas bem construídas, bom número de propostas qualificadas, muito relacionadas às proposições que foram construídas anteriormente
nos indicando que valia a pena fazer esse investimento, né? Então, foi uma experiência bastante importante. Bom, só um pouquinho. Essa conferência, a 17ª, ela foi chamada pelo Conselho Nacional de Saúde, convocada pelo... Sempre é o Conselho Nacional de Saúde que tem que convocar, tem que disparar o processo. Ela foi convocada no ano passado, apesar de muitas dificuldades de atuação do Conselho Nacional de Saúde durante o último ano, né? Sem garantia, não havia na época garantia do financiamento, custa muito caro fazer tudo isso, né? Tem um investimento necessário. Não havia garantias de liberação de verbas para fazer e tudo mais, né? Mas foi mantida a convocação da conferência para esse ano, porque regularmente é esse ano que tem que acontecer. Então, a temática escolhida, né, pelo Conselho de Saúde para esta conferência é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Então, a gente volta ao tema da democracia, e o slogan geral é amanhã vai ser outro dia. Então, vamos lembrar que ela foi convocada em meados do ano passado. Então, a leitura de que slogan tem, que tema tem, ela reflete fortemente o período em que ela é convocada. Então, ela reflete muito bem o sentimento, as preocupações das lideranças do controle social de todo o Brasil naquele período, né? E por isso chama amanhã vai ser outro dia. Também uma mensagem de esperança, né, na sua convocação. E 4 eixos temáticos. Então, inicialmente, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Então, eu vou tratar um pouquinho mais de cada temática depois. Então, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, e amanhã será outro dia para todos, todas e todos. Então, a gente vai depois pensar um pouquinho o que significam esses 4 eixos temáticos, né? Tem um arcabouço legal para convocação da conferência. Os processos da conferência, gente, até porque são instrumentos legais de gestão do SUS, não é assim um movimento espontâneo, porque alguém quer fazer, não é nada disso, né? Então, é parte do arcabouço legal de gestão do SUS. E tudo isso é muito bem regulamentado e sempre baseado em normativas, em publicações legais, né? Então, a gente tem que sempre observar tudo isso. Então, tem todo o conjunto de documentos, né, que faz o chamamento, faz a convocação para disparar o início do processo da 17ª Conferência Nacional de Saúde, então já começou em 2021, e outras resoluções do Conselho Nacional de Saúde que vão estabelecendo a estrutura, a composição, as atribuições da comissão organizadora, as regras para a realização dela própria, as regras para a realização de atividades preparatórias, eu vou citar um pouquinho mais, as orientações para a realização de conferências livres, preparatórias para a 17ª, tudo isso tem bem estabelecido em normativas no formato de resoluções. Tá? O regulamento da 17ª também já está publicado e é super criterioso. Bom, as conferências, elas são sempre movimentos ascendentes. Então, elas partem de etapa municipal, então todos os municípios precisam realizar a sua conferência. Esse período já finalizou, então foi de novembro do ano passado a março desse ano, a grande maioria foi em março deste ano. Então, nós tivemos uma leva de atividades municipais, né, muito grande. Das etapas municipais, assim, na verdade, o grande nascedouro de propostas é nas conferências municipais. Então, lá na conferência municipal, é que nascem os documentos que vão crescendo, encorpando e filtrando para chegar na Conferência Nacional de Saúde. Então, a participação para a etapa municipal é muito importante.
Então, um grande movimento importante que já aconteceu no ano passado foi de mobilizar a sociedade para participar das etapas municipais, né? Porque lá é a maior chance de você inserir uma proposta, por exemplo, que pode ser aprovada e vai para a etapa estadual. Também na etapa municipal se elegem os delegados. Então, dependendo do tamanho do município, tem um número de delegados que são eleitos para ir para a etapa estadual. Essa eleição está baseada naquela paridade, né? Então, 50% representantes da sociedade civil, por eleição durante o próprio processo da conferência, né? Então, tem disputas acirradas em muitos locais, isso é bem interessante, e onde se questiona, inclusive, muito a legitimidade, né, dos representantes que se candidatam para um determinado segmento. Então, no segmento dos trabalhadores, por exemplo, os candidatos são questionados, sabatinados lá sobre a sua representatividade, como que representa os profissionais de saúde, qual é a sua instituição, qual é o histórico da instituição que você representa. Não pode ser um farmacêutico feliz que vai lá e, vou representar aqui, né, à toa, cheguei aqui, caí de paraquedas, né? Muito raramente isso vai acontecer. É sempre muito forte a disputa pelas vagas, e a questão da representatividade é quem se representa, qual é o histórico, né? Qual é a sua inserção nos movimentos sociais, no controle social, né? Para fazer essa representação de forma legítima. Isso é bastante criterioso e bastante interessante de se observar como acontece. Bom, então, esses delegados vão à etapa estadual. Na etapa estadual, há possibilidade de inserir novas propostas através das atividades preparatórias, como as conferências livres. Eu já vou citar um pouquinho mais. Mas a grande maioria das propostas já vem dos municípios. Então, tem uma comissão sempre, uma comissão eleita, que faz a sistematização disso. É um trabalho hercúleo, eu sempre tenho um pouco de pena das pessoas que ficam com essa tarefa. É uma tarefa gigantesca de dar conta de sistematizar e organizar todas as propostas que chegam, né, nas etapas. E também são da mesma forma eleitos delegados, que vão para a etapa nacional, né? Então, as etapas estaduais ainda estão acontecendo, assim como as conferências livres, né? Então, elas ainda estão acontecendo até essa semana. Tem vários estados ainda em processo de conferência e uma lista enorme de conferências livres acontecendo esse mês também. E a etapa nacional, que vai acontecer na primeira semana de julho, em Brasília, já está tudo bastante organizado, né? Tem uma comissão dedicada só à organização da etapa nacional. Bom, e tem as tais conferências livres, né? Que elas já existiram em outras edições, em outros anos, mas nunca com o poder de mobilização que está acontecendo dessa vez. É um movimento incrível que está acontecendo, de mobilização da sociedade de todos os setores, promovendo atividades preparatórias no formato de conferências livres. Não é qualquer um que pode fazer uma conferência e chamar que é sua conferência livre, tem regras, mas tem sido um movimento muito, muito produtivo. Então, até eu deixei aqui, eu vou tentar abrir aqui, ver se eu consigo abrir. Eu acho que eu tenho que fazer screen de novo. A lista atualizada é um Excel mesmo do Conselho Nacional de Saúde, com as conferências livres realizadas ou em realização. É uma lista, eu vou passar rapidamente, se vocês verem o tamanho da lista, é uma lista gigantesca, que não se imaginava que fosse acontecer essa quantidade de conferências livres. Então, vamos parar aqui aleatoriamente. Tem a primeira conferência livre nacional de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Vai acontecer agora, essa semana que vem, no último dia 31 de maio, último dia que é possível.
Vai acontecer de forma híbrida, então vai ter participação presencial e online, em São Paulo, no Instituto Coalizão Saúde. Aqui a primeira que aparece nessa página, a saúde quilombola como política pública, em defesa da democracia, do direito à terra e de um novo modelo de saúde nos territórios quilombolas. Então, assim, tem uma enorme quantidade de movimentos. As conferências livres são chamadas por entidades da sociedade civil. Então, uma entidade da sociedade civil que tenha legitimidade, que tenha institucionalidade, ela pode chamar uma conferência livre. Mas as conferências livres, elas, para valerem como etapa preparatória para a 17ª, elas precisam ser aprovadas previamente pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, teve um período que foram abertas as inscrições para proposição de conferências livres. Então, o Conselho Nacional de Saúde recebia as propostas, analisava as propostas e, oficialmente, concordava que as atividades dessa conferência livre serão atividades preparatórias para a 17ª. O que isso significa? Que pode aprovar propostas que serão incluídas no conjunto das propostas a serem analisadas pela Conferência Nacional. Isso é uma grande coisa. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui uma conferência que é sobre distrofias musculares no Brasil, por exemplo. Qual é o objetivo dessa conferência? É aprofundar o tema específico das necessidades das pessoas com distrofias musculares e aprovar propostas que vão estar lá no documento geral que vai ser analisado pelos delegados na 17ª Conferência Nacional de Saúde, e as chances de que o relatório final de propostas aprovadas pela conferência incluam propostas específicas sobre distrofias musculares. Então, essa é a grande questão de fazer as conferências livres temáticas, em que grupos da sociedade conseguem colocar maior visibilidade da sua temática, do seu interesse, na Conferência Nacional de Saúde. E a chance de ter propostas aprovadas diretamente relacionadas à sua temática aumenta muito, né? Porque você tem propostas. Sim, é um número restrito de propostas que podem ser enviadas, né? Então, uma proposta por eixo, dependendo do número de participantes que tem no próprio... o número de participantes que você consegue, né? Na tua atividade preparatória, na tua conferência, vai definir também qual é a sua possibilidade de enviar propostas. Deixa eu só voltar a apresentar aqui, e não está certo. Um pouquinho. Eu preciso começar de novo, senão ela não fica no modo apresentação. Bom, nós, de nossa parte, né, das nossas instituições aqui, muito expressivamente através de um projeto que nós desenvolvemos em parceria do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, a Fiocruz, o Conselho Nacional de Saúde, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Integra, que é uma página, essa página é a página do nosso instituto, né, o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, em que a gente tem, né, uma aba só do Projeto Integra, esse que eu estou comentando com vocês, que é um projeto que já acontece há 2 anos, começou ali no final do primeiro ano da pandemia, né, que nossas instituições, né, nos reunimos novamente e buscamos desenvolver alguma estratégia que pudesse colaborar para a nossa sociedade poder lidar com a situação que estava acontecendo, né? Então, em pleno processo de pandemia, com uma quantidade inimaginável de desinformação,
né, de desacreditação da ciência, de mau uso dos medicamentos, né, uso inadequado de medicamentos e tecnologias, uma dificuldade das pessoas de se organizarem para enfrentar a situação que estava acontecendo, e disso nasceu, então, as propostas do Projeto Integra. Então, a gente tem uma série de atividades desenvolvidas nesses 2 anos, desde curso de formação de lideranças sociais para a temática ciência, tecnologia e assistência farmacêutica, né? Foi uma atividade de muito sucesso no primeiro ano do projeto. Tivemos encontros regionais presenciais, já quando a gente começou a poder fazer atividades presenciais. Tivemos a realização do 9º simpósio de ciência, tecnologia e assistência farmacêutica, ano passado, no auditório de Biomanguinhos, na Fiocruz. Publicação de livros, né? Então, está tudo descrito aqui na nossa página, né? Quem se interessar, né? Uma série de atividades online, seminários online, né? A publicação de literatura para a área, né? Então, elas estão todas disponíveis para download. Depois tiver oportunidade, a gente também tem os físicos, né? Que a gente ainda tem valor, né, gente? Um livrinho ainda tem valor impresso, mas são todos disponíveis para baixar em PDF, que são livros que trazem trazem referências, referencial teórico, referencial metodológico, para lideranças sociais atuarem nas temáticas de ciência, tecnologia e assistência farmacêutica, né? Então, esse último, que é Políticas Públicas Integradas para Fortalecer o SUS, ele é resultado do 9º simpósio de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, um amplo processo de consulta com diversos setores da sociedade, e que, sistematizados, né, foram publicados nesse livro, nessa obra, que traz propostas de ação, ações políticas e ações de serviços para o desenvolvimento das políticas públicas de forma integrada para fortalecer o SUS, né, com foco em ciência, tecnologia, assistência farmacêutica e vigilância em saúde. Bom, então, baseado, né, no histórico que já vínhamos desenvolvendo com esse projeto, é que propomos, então, a Conferência Livre Acesso a Medicamentos em Defesa da Vida, que aconteceu em abril, de forma híbrida também, né? Ela aconteceu de forma presencial no auditório Freitas Nobre, eu acho o nome, um auditório no Congresso Nacional, né? Foi uma atividade também, né, em conjunto com a Comissão Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica, que é presidida pela nossa colega farmacêutica, deputada Alice Portugal, e contou com lideranças de todo o Brasil, de diversos setores da sociedade, e uma atividade extremamente participativa, né? Então, nós tivemos já a nossa etapa de atuação nas conferências livres para o desenvolvimento das etapas preparatórias, né? Para assistência farmacêutica, ciência e tecnologia, como temáticas específicas lá estou eu de novo embananada com a tela. Então, como temáticas específicas, né? Para trabalhar propostas, ações específicas para a Conferência Nacional de Saúde. Eu sei que eu coloco nesse formato e eu não consigo alcançar. Agora vai dar para colocar no modo apresentação. Bom, então, na nossa conferência, né, aqui foi algumas imagens da nossa conferência livre, ela foi um dia inteiro, ela teve essa participação presencial e a participação online. Então, ao todo, nós tivemos mais de 400 pessoas participando. Participando significa estar inscrito previamente, assinar os termos de participação, votar nas propostas, votar nos delegados,
né? Então, teve todo um processo bastante regulamentado, não é de qualquer jeito, né, que pode ser feito, todo regulamentado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, nós tivemos mais de 400 pessoas participando, votando, tudo isso. Com isso, nós podemos eleger delegados, então, os delegados, nossos delegados eleitos, que ganharam vaga para participar da Conferência Nacional de Saúde, né? Então, o professor Norberto Reck, acho que vários de vocês conhecem, atuou na Anvisa por muito tempo, é meu colega professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e a Maria José, que é de São Paulo, também uma pessoa muito conhecida na área, Priscila Valtier, que é também de São Paulo, farmacêutica no município do interior de São Paulo. Foram os 3 delegados eleitos, e a outra colega, que eu não vou lembrar o nome agora, foi eleita para a suplência. Então, inclusive, as conferências livres têm essa oportunidade de, além de mandar propostas, também delegados que podem ir diretamente, né, nos representar e representar essas propostas que foram aprovadas lá na 17ª Conferência Nacional de Saúde. Bom, nós tivemos participação de especialistas, né? Então, aqui, um pesquisador do INCA, que trouxe todo um panorama da questão da pesquisa, desenvolvimento e acesso a novas terapias, né? E como isso impacta no SUS. Tivemos aqui nessa mesma foto, vocês podem ver o professor Jorge Costa, né, que estava mediando essa mesa, e o doutor Gadelha, né, que é atualmente secretário do Ministério da Saúde, participando dessa mesa. Também tivemos a participação da Secretaria de Atenção Básica, falando sobre atenção primária, né, as relações de ciência, tecnologia e assistência farmacêutica na atenção primária, e a participação aqui de verde da Priscila Torres, que ela é uma paciente de artrite reumatoide e atua fortemente na representação de usuários do SUS, né, como representante da sociedade civil, e fez uma excelente participação também para trazer para nós, que a grande maioria do público era de farmacêuticos, né, essa perspectiva que não é só a nossa, do nosso ponto de vista profissional. As conferências, as atividades de participação social, elas têm, de fato, a grande vantagem de estimular o diálogo, estimular as interações entre os diferentes setores da sociedade, buscar consensos, estimular os embates para que todos compreendam as razões, né? E que se chegue a possíveis consensos. Então, esse é um grande objetivo das atividades de participação social, isso está no documento orientador da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, eu trago aqui alguns trechos do documento orientador, mas ele é disponível, aí quem tiver interesse mais específico pode procurar com mais calma, né? Mas tem todos os seus objetivos, os pilares, né, do desenvolvimento da conferência, né? A grande valorização da democracia como grande temática, né? O entendimento de que não tem saúde sem democracia, um pensamento muito forte neste momento de futuro, né? Então, muito fortemente o documento, todas as atividades trazem essa perspectiva do Brasil que queremos, vamos olhar para o futuro, vamos aprender com o passado, não é esquecer o passado, mas o que a gente aprende para o futuro, né? Então, o Brasil que queremos, a gente precisa traçar estratégias, ter as pactuações necessárias, né? Ter os entendimentos necessários para caminhar no sentido de promover a saúde e, principalmente, atacando a questão das desigualdades, né? Uma temática muito forte, o agravamento das desigualdades, os ataques contra a educação e a ciência e a tecnologia, né? O grande movimento nacional de desacreditação do sistema educacional e das instituições científicas, da ciência como um todo, e o desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? Eu também destacaria como das questões muito importantes tratadas aqui nas atividades da 17ª. Então, para cada eixo, o documento orientador traz um embasamento, né? Então, sobre o Brasil que queremos, o papel do controle social, né? Então, como que
a representatividade da diversidade da nossa população é fundamental para o desenvolvimento do país, e aí não é só da saúde, especialmente da saúde, mas é para o desenvolvimento do país. Então, a grande valorização da diversidade, das minorias, né, dos movimentos que representam a sociedade, questões relacionadas à garantia dos direitos. Para defender o SUS, a gente só defende o SUS se a gente defende o direito das pessoas, né? É a grande estratégia de defesa do SUS. Então, uma série de informações sobre o SUS, em números, em organização, né, para embasar as atividades, e o apontamento dos pontos críticos para os próximos anos, né? Então, quais são os pontos críticos para os próximos anos, e o título já dá uma noção de que a questão da diversidade, do atendimento das necessidades específicas das pessoas é uma questão específica. Bom, acho que já falei demais, assim, aqui tem o regimento, né, como é que funciona, inclusive, por exemplo, sobre como que vai ser a alimentação durante a 17ª, quem paga o quê? Como é que se faz os deslocamentos, né? Aqui as questões específicas das conferências livres, das etapas, as eleições das delegações. Tem aqui já os números que eu queria mostrar para vocês, eu deixei aqui para mostrar para vocês como que já estão, como que são os números, né? Então, ao todo, espera-se e deve ter, porque já deve ter uma briga muito grande para conseguir uma dessas vagas, 5.248 delegados, né? Então, entre os que vêm de forma ascendente, né, dos municípios, sendo eleitos até a etapa nacional, pessoas convidadas nacionais e internacionais, então tem observadores de várias instituições nacionais e internacionais, pessoas indígenas delegadas têm uma cota especial, os eleitos nas conferências livres, como os nossos 3, por exemplo, da nossa conferência livre, vão somar no máximo 600 pessoas, né? E 2.952 eleitos nas etapas municipais e estaduais. Então, é um grande evento. Imagine coordenar isso tudo, né? Todo mundo precisa receber passagem, todo mundo precisa ter hospedagem, todo mundo precisa ter alimentação durante o evento. É tudo muito gigantesco, é tudo bastante complexo e funciona muito bem, assim, porque eu fui delegada na última conferência, participei e pude experimentar de perto isso acontecendo, né? Então, para que vai servir, os planos, algumas definições, está tudo aqui bem colocado. A programação sempre tem convidados com muita diversidade para abordar todas essas temáticas. Todas as propostas têm grupos de trabalho, eleição, discussão de propostas, votação de propostas, para sair ao final um documento final. Eu estou só passando aqui porque é muito texto de regulamento, que eu acho que nesse momento não cabe o detalhamento, mas para quem se interessar, para quem for participar, é importante conhecer esses documentos, porque é a partir deles que você consegue se localizar para fazer essa participação. Bom, foi isso que eu preparei de início, mas a ideia é ficar também disponível para perguntas, o que eu souber, né, o que eu puder responder e colaborar com os colegas, será um prazer. Muito obrigada, doutora Silvana, excelente palestra, contribuição aqui para a nossa academia. Foi realmente bastante abrangente, foi muito importante, porque a senhora pôde passar por todas as etapas, né? E nos explicar tão bem algo que é tão complexo e que foi construído ao longo de tantos anos e que é uma conquista da nossa sociedade, uma conquista dos nossos profissionais de saúde, uma conquista nossa, né? Então, parabenizar todos os que estão envolvidos, o Conselho Nacional de Saúde, temos a informação que o doutor Pigato entrou nesta sala, não sei se ainda está, mas se quiser fazer o uso da palavra,
o microfone está aberto, será uma grande honra para nós, o presidente Pigato, também companheiro de muitas jornadas pela saúde, na frente pela vida. Durante a pandemia, muitos estivemos juntos aí, trabalhando, mesmo os setores acadêmicos, juntamos esforços com todos os que estavam na ponta, mas também com os trabalhadores da ciência. Então, temos realmente uma grande coalizão de esforços em defesa do SUS, em defesa da vida e da democracia, que são os motes também da conferência, da 17ª Conferência de Saúde. Doutora Silvana, muito obrigada. Tem várias pessoas deixaram os parabéns para a senhora também. E excelente palestra e nos explicou muito bem como funciona. E temos aqui algumas perguntas também. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que é a do Dr. Jorge Costa, que também foi mencionado durante a sua conferência. O Jorge está aqui conosco, um prazer grande também recebê-lo aqui, Jorge. E temos a seguinte pergunta. Ele dá os parabéns pela palestra e, considerando a nova conformação do Ministério da Saúde, como a 18ª conferência poderá contribuir para aumentar o acesso a medicamentos e serviços para a saúde? Isso é uma pergunta para Se mim? quiser já responder, Na verdade, daqui a pouco eu já formulo a outra. Perdão, eu interrompi. Na verdade, 17ª, né? 17ª. Ok, desculpa. Bem que eu achei estranho que estava 18ª escrito Eu aqui. errei na hora de digitar. Mas pensei que você estava já querendo projetar o futuro, então mais futuro ainda. Na Mas verdade, essa pergunta é outra Jorge. palestra, hein? Essa mais pergunta é outra palestra. mais uma, mas, enfim, eu acho que é pertinente, e aí pode ser a 17ª, a gente já pode dizer que na 18ª também, viu, Jorge? Assim, o direito de acesso aos medicamentos, ele também é constitucional, assim como, né, ele também é regulamentado por lei, assim como a própria participação social. No entanto, a gente sabe que a interpretação do que é o direito e como ele se materializa depende de uma série de condições, muito fortemente das condições de desenvolvimento, financiamento, organização do próprio sistema de saúde, e nos diversos níveis de gestão. Então, as conferências, sendo movimentos de consulta à sociedade, sendo movimentos em que a sociedade é ouvida, em que as proposições que são aprovadas nesse coletivo devem ser o basilar para os planos de saúde dos municípios, dos estados, da União, para os próximos 4 anos, ter proposições muito claras, ter representatividade muito forte de participantes, e tem a questão do acesso aos medicamentos como estrutural do próprio Sistema Único de Saúde, indica que nós teremos muitas propostas e propostas muito contundentes de orientação da gestão do sistema de saúde dos próximos 4 anos, considerando o direito de acesso aos medicamentos. E aí, quando a gente fala assim, a gente tem uma preocupação de ter atividades preparatórias que qualifiquem, inclusive, o tipo de proposta que se coloca na conferência, né? Porque as pessoas precisam compreender o processo, a complexidade do processo de investimento, de organização, né? De desenvolvimento científico e tecnológico, para que, ao final, né, lá quando eu precisar de um medicamento, ele exista, ele precisa existir. Então, eu preciso ter tido pesquisa, desenvolvimento, atenção às necessidades de saúde das pessoas. Ele precisa existir, ele precisa ser disponível. Então, não é só estar disponível,
não é só uma questão de ter dinheiro e ir ao mercado comprar o medicamento. Né? Então, para considerar, para a gente ter a ousadia de ter um sistema de saúde do tamanho do nosso, com as garantias legais que esse sistema dá, né, nos dá como cidadão, tendo o medicamento também como acesso universal, né, que muitos outros sistemas de saúde não se arriscam a dizer isso, né? O nosso se arrisca. Para a gente poder garantir isso, é preciso que as lideranças da área da saúde compreendam que não é só uma questão de ter dinheiro e ir para o mercado comprar. Então, essa relação com o direito de acesso aos medicamentos, ela precisa ser qualificada, né? No sentido de que eu preciso ter o financiamento para a compra do medicamento de alto custo, mas eu preciso ter também um investimento, ao mesmo tempo, para desenvolver tecnologia própria, para desenvolver a produção aqui, para incorporar uma tecnologia, para investir no desenvolvimento de um futuro medicamento para uma doença que é uma necessidade da nossa população, uma doença negligenciada, por exemplo, ou das populações negligenciadas, em que não há investimento privado, não vai aparecer, o medicamento não vai brotar, porque não é de interesse comercial, então vai precisar ter investimento público nele, para existir este medicamento que atende uma necessidade, e daí depois ele precisa estar disponível. Então, as próprias proposições, elas precisam representar essa complexidade para que a gente consiga garantir, na definição do orçamento dos próximos anos, no plano dos próximos anos, né, que esta cadeia esteja contemplada, né, que é diferente de você pensar que é só o medicamento lá no final que precisa estar disponível na prateleira da unidade de saúde. Né? Porque, ao final de contas, para a dona Maria, como meu amigo Norberto costuma sempre falar assim, ela interessa que, ao final de contas, quando ela precisar do medicamento, o medicamento esteja disponível na unidade de saúde. Sim, é isso. Só que nós estamos falando de lideranças, de pessoas formadoras de opinião, de pessoas que representam a sociedade como um todo. Elas precisam compreender melhor essa cadeia toda para que possamos garantir que esse conjunto de ações e de investimentos e de políticas públicas se desenvolvam para garantir que o medicamento vai estar lá no final, né? Então, eu acho que é isso que as conferências têm que fazer. É isso que a gente acompanhou muito, né, Jorge, na última conferência, e que a gente viu acontecendo, uma qualificação das proposições que aparecem. Isso significa um aprofundamento da sociedade, das lideranças sociais para a temática. Né? Então, é essa sociedade que tem que sustentar a proposição de que nós vamos ter investimento em pesquisa, que nós vamos ter investimento nos laboratórios públicos. Né? Essa mesma sociedade que tem que sustentar essa proposição. Então, eu acho que a 17ª tem que ter essa missão, a 18ª também, né? É permanente, isso não é uma coisa que se resolve, a gente não vai resolver com essa, agora já fizemos, então tá bom, então para o próximo, 18ª, a gente não precisa mais tratar do assunto, né? A gente sabe que na 18ª a gente vai estar tratando com coisa mais difícil ainda, né? Vamos estar trabalhando com terapia gênica, com terapias individualizadas, e aí vai daí para frente que nosso professor Jorge Bermudes tanto nos alerta. Então, olha só, o Jorge Costa já adiantou mesmo, né? Não só para a 18ª, mas para as demais. Muito bom. Então, tem uma outra pergunta aqui do Diogo Galvão, que parabeniza Silvana, e aí, tomando como tema, a pergunta dele tomando como tema, o tema tendo como tema as doenças tropicais negligenciadas ou pacientes negligenciados, qual seria a melhor estratégia para incluir essa pauta na etapa nacional?
A questão das doenças negligenciadas ou das populações negligenciadas e vulnerabilizadas, né? E também o professor Jorge Bermudes sempre alerta para isso, que não são só as doenças que são negligenciadas, né, professor? São as pessoas, né? As condições das pessoas. Então, há uma dificuldade muito grande, porque justamente são as pessoas mais invisibilizadas no processo democrático, né? Ainda que democrático. São as pessoas com menos espaço de voz, menos espaço de poder, menos espaço de influência, né? Então, sempre é uma preocupação, eu acho que tem que ser maior com essas condições. Agora, a experiência que tenho com o controle social tem me ensinado muito sobre isso, assim, de que tem uma força muito grande de dar voz aos invisibilizados, de dar importância e dar palco para questões de minorias, né? Então, o que eu acho que tem uma questão importante é de que, minimamente, a gente precisa saber da existência dessas necessidades, saber da existência, saber do tamanho dela, saber das necessidades específicas, para poder gerar espaços de visibilidade e de representação e de defesa. E aí, eu acho que tem um papel importante aí, que é da própria academia, né? Então, de ter estudos epidemiológicos, de ter estudos regionais, né? De que evidenciem questões regionais e singulares, não só as grandes questões nacionais. A gente tem grandes estudos populacionais no Brasil, Vigitel, PNS, tá? Que vão, certamente, e tem tido esse papel importante, demonstrar os grandes impactos na saúde de grandes questões, né? Então, das doenças não transmissíveis, as crônicas não transmissíveis. Então, assim, as grandes questões, a gente tem conseguido ter dados, né? Ter informação, conseguir avaliar impacto das políticas públicas através dessas grandes pesquisas e tudo mais. Elas conseguem publicar bem, né? Porque tem grandes dados nacionais, grandes dados de interesse de grandes setores. Quando a gente vai tratar de uma população invisibilizada, o nome já diz, ela é invisibilizada, né? E ela tem especificidades. Então, essas... Vamos falar que nós, como acadêmico, né? Área da ciência e tal, é mais difícil você ter repercussão para publicar, para ter recurso para pesquisa para essa população, né? Tem investimento privado nem se fala, mas até do próprio investimento público, tudo é um pouco mais complicado. Então, eu acredito que daí tem um grande papel nosso também, né? Enquanto academia, de ter resistência nesse sentido, de ter, sim, como prioridade estudar, ter informações, ter dados e divulgar informações sobre as populações negligenciadas e as suas necessidades, as suas doenças, as suas características, né? Elas são essa população é tão cidadã quanto a população que tem outro tipo de necessidade. E isso é que parece que às vezes não fica muito claro, né? Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, há alguns anos atrás, as doenças raras se enquadravam muito nessa característica também. Hoje eu já não acho que as doenças raras a gente possa dizer, no geral, com algumas exceções, que sejam populações negligenciadas. Eu não acho que tenham sido negligenciadas, eu acho que ganharam grande visibilidade na sociedade, na ciência e especialmente na indústria farmacêutica. Então, isso reflete o quê? Investimento. Tem investimento, né? Tem tecnologias sendo desenvolvidas, tem estudos para novos medicamentos, para novas tecnologias, para novas terapias, muito fortemente para as doenças, para algumas, pelo menos, das doenças raras, né? O que não acontece para as doenças assim chamadas doenças da pobreza, né? As doenças negligenciadas, existe já esse conceito bem definido, as doenças relacionadas à pobreza, as doenças da pobreza, né? De forma geral.
para essas, a gente precisa de compromissos éticos, né, de todos os setores. A gente não vai esperar isso do setor privado, então, mas minimamente do setor científico, da sociedade, da gestão pública, a gente precisa ter esse compromisso. Não sei se respondi, eu acho que eu viajei um pouco no assunto, assim. Na minha opinião, respondeu muito bem. Muito obrigada. É complexo, né? Um assunto complexo e que envolve realmente uma política pública, e a política pública sempre tem uma costura muito grande a ser feita, né? Para que ela seja bem sucedida e seja, de fato, uma política que se torne pública, né? Então, temos aqui mais algumas perguntas. Eu vou fazer duas perguntas juntas. A do Dr. Vidotti, que pergunta o seguinte: você poderia esclarecer como os resultados das conferências livres serão abordados, no decorrer da conferência? Então, essa é a primeira. E a segunda, da doutora Meiruzi, tem aqui uma mensagem muito bacana do Dr. Rômulo Fernandes, depois a gente pode até ler, se não ficar muito extenso, mas tem uma pergunta da doutora Meiruzi, que dá os parabéns à doutora Silvana, excelente apresentação, realmente o tema é por demais empolgante. Aliás, outras mensagens também falaram isso, que parabéns pelo entusiasmo, pela força na construção da conferência, e assim me somo aos colegas, né, doutora Meiruzi, e precisamos reforçar as diretrizes do acesso equânime, do abastecimento dos insumos de saúde, da inovação e da produção nacional. Então, como esta academia pode contribuir e dar voz a esse debate? Então, essas duas perguntas. Excelente. Sobre a contribuição das conferências livres, tem dois resultados objetivos das conferências livres, né? Não, eu vou dizer três. Um que é de preparar a sociedade para aprofundar uma determinada temática, para que essa temática, quando chegue na Conferência Nacional de Saúde, ela tenha participantes que tenham se aprofundado sobre o tema, que conheçam um pouco melhor ele, que conheçam dados, que tenham informações, que tenham debatido. Então, é um objetivo, isso é uma forma. Agora, objetivamente, tem duas estratégias, né? Uma é as propostas que são votadas, são poucas propostas da nossa conferência, foram 12, eu acho, né, Jorge? Que a gente pôde enviar, tá? Então, tem um número limite que você pode enviar, dependendo do número de participantes que você teve na conferência livre, isso é tudo regulado, né? A gente está lá na nossa página, as propostas aprovadas, né? As 12 propostas aprovadas, elas já foram um documento para o Conselho Nacional de Saúde, para a equipe de sistematização, e já são contempladas entre todas as propostas que vão ser tratadas, debatidas e votadas na Conferência Nacional de Saúde. Então, esse é muito objetivo. E a eleição de delegados. Então, hoje nós elegemos, pelo número que nós tivemos, a gente podia eleger 3 delegados. Então, nós temos 3 delegados que não tinham participado das outras etapas, então eles não tinham vaga para participar da conferência e conseguiram essa vaga na Conferência Livre, e que vão para a conferência para debater, apresentar e lutar pelas propostas que nós mandamos, né? Então, tem, de fato, uma interferência bem objetiva, uma influência bem objetiva sobre a Conferência Nacional de Saúde, né? Na minha percepção, pelo menos, me parece bem definida. E sobre o papel desta academia, né? Eu acho que, primeiro, eu já fiquei muito feliz de saber da iniciativa de tratar dessa temática aqui entre os acadêmicos, né? Achei excelente. Acho que a academia reúne um conjunto de lideranças sociais. Acho que todos os nomes que eu vejo aqui são nomes de pessoas que têm papel de liderança no seu âmbito. Então, tem papel de liderança acadêmica, tem papel de liderança na sua área específica de atuação, de pesquisa, de produção, né?
ocupam espaços além dessa academia, ou chegaram na academia, porque ocupam espaços de importância no Brasil, e o que nós temos, é uma das nossas missões, né, professores Jorge e Jorge, aqui do Projeto Integra, uma das missões do Projeto Integra, que a gente tem, assim, levado muito a sério, é de integrar setores da sociedade ao controle social e, costumeiramente, não olham para isso, que não se envolvem, não acreditam, talvez não saibam também que existem, né? E que não colaboram com esse processo. Então, a gente tem todas as nossas atividades, e por isso agradeço muito a oportunidade aqui também, de integrar diferentes olhares sobre as nossas temáticas, né, que nos interessam, né? Então, acho que talvez especificamente a questão da ciência da tecnologia, né, as questões relacionadas aos medicamentos. Então, tem uma contribuição importante desse setor da sociedade, né, que representa as ciências, né, o setor científico. Tem uma contribuição muito importante para a sociedade. Então, reconhecer essa organização do nosso Sistema Único de Saúde e as suas instâncias participativas como instâncias deliberativas, né? Elas são propositoras, são deliberativas e são fiscalizadoras. Então, reconhecer que existe, procurar formas de colaborar para a sua existência, né? Para a sua legitimidade, e de colaborar com o seu saber, com a sua expertise, com a sua influência social, né, para valorizar o próprio Sistema Único de Saúde, é uma grande missão, né? Então, acho que se uma instituição como essa pode, por exemplo, nas suas redes sociais, né, nas suas divulgações para os seus membros e para a sociedade, ter a temática do Sistema Único de Saúde para começo de história, né? Mas também das instâncias do controle social, das atividades relativas ao controle social, acho que já é extremamente importante, né? Porque legitima na sociedade. Então, acho que a gente tem um problema no Brasil, eu tenho avaliado há algum tempo, que é anterior à pandemia e a tudo que está envolvido com isso, que é não é tão fácil a legitimidade da ciência, a legitimidade das políticas públicas, né? Isso também tem sido bastante complexo. Eu vou colocar o carregador do meu computador que deu sinal aqui, tá, gente? Só um minutinho. Daqui a pouco apaga tudo aqui. Então, a questão da legitimidade é bastante importante. Eu vou relatar aqui, talvez para finalizar, eu falo muito, né? Tem que cuidar com isso, mas... eu vou relatar aqui uma coisa que até saiu como um artigo de editorial para a revista, uma revista do Brasil, a revista da Esbraf, eu acho, da farmácia hospitalar, um editorial que eu escrevi com o professor Michael Calnan, que é um sociólogo da Universidade de Kent, que é parceiro de pesquisa meu, e eu estava justamente em Kent com ele, numa atividade lá de pesquisa, e fui fazer uma visita na igreja ortodoxa, que fica em Canterbury, ali do lado da Universidade de Kent, né? Aquela enorme igreja ortodoxa principal da Inglaterra, não é ortodoxa, é a igreja inglesa. Eu não vou lembrar o nome da religião especificamente. É uma descendência da igreja católica, né? Sabe a história lá da igreja britânica. E aí estava na Catedral de Canterbury, visitando no meio da tarde, e aí, a cada hora, o pároco faz uma pequena fala. E aí, naquele dia especificamente, era o Dia Internacional da Saúde. E aí, o pároco falou que era esse dia, era um dia muito importante, né? Que as pessoas deveriam aproveitar a oportunidade para agradecer pela oportunidade de ter sistema de saúde, de ter profissionais de saúde que cuidam, né, de nós, e citou os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, né, e falou
de que o quanto, assim, a mensagem dele era do quanto a sociedade precisava valorizar o sistema de saúde. Falou do NHS, falou nominalmente o sistema de saúde, que nós temos que valorizar, que nós temos que agradecer, e que temos que colaborar, e barará, barará. E aquilo imediatamente me remeteu à legitimidade da política pública. Assim, não mexa com o sistema de saúde inglês, porque a população não vai deixar, não vai permitir. Tem apoio da sociedade, tem engajamento da sociedade. Se a gente olhar... E aí, o nosso tema de pesquisa é justamente sobre o NICE e a Conitec. As deliberações do NICE são aceitas como legítimas. Então, se são cientistas que estão dizendo isso, se o sistema de saúde está avaliando que este medicamento tem essa indicação e não a outra, isso é aceito. Tem legitimidade na sociedade. No Brasil, vai para a justiça e o juiz dá o ganho para qualquer prescrição irracional, mesmo tendo avaliação da nossa comissão, né? Então, eu acho que isso perpassa pela Anvisa, por exemplo, em relação a outras agências reguladoras. É a legitimidade nas nossas instituições, a credibilidade, a confiança, né? Isso tem, na sociologia, o professor Michael me ensina, na sociologia tem toda uma área de análise sobre trust in health, né? Como isso impacta no sistema de saúde. Então, se a gente puder colaborar para a confiança nas políticas públicas, a confiança na ciência, eu acho que é algo muito importante para o nosso país. Muito bom. Soraya, não me deixa falar, Soraya, eu falo muito. Não, mas está tão bom. Você trouxe respostas muito abrangentes e, ao mesmo tempo, profundas, e trouxe uma contribuição que, inclusive, extrapola, vai além da conferência, mas que a conferência também resume, né, e traz todos esses assuntos para dentro dela, e nos mostra o quão importante é essa reflexão e também essa construção permanente do SUS, que é um sistema fantástico. Várias pessoas aqui também comentaram da importância do SUS, do nosso sistema de saúde, que nós temos que incentivar e apoiar mais. Então, esse papel a nossa academia certamente tem. E eu faço agora as duas últimas perguntas, aí com as suas considerações já na resposta, suas considerações finais, mas também vou perguntar para o nosso presidente Michel Kfouri e os nossos presidentes eméritos, se também desejarem fazer o uso da palavra, mas as perguntas que nós temos aqui, uma é da Janete Rank, que pergunta como o cidadão comum pode participar além das conferências, as pré-conferências que são mais limitadas, nem sempre ele fica sabendo a tempo, e se existe algum outro canal. E o doutor Acácio, nosso presidente também, de honra, pergunta aqui faz uma pergunta sobre quem deveria incentivar a produção de medicamentos para doenças negligenciadas, né, que ele considera que é uma área sombreada entre pequenas indústrias e farmácias especializadas. E com isso nós podemos encerrar as respostas. E agradecendo muito a todos os que perguntaram, foi um conjunto de perguntas muito boas que possibilitaram também respostas melhores ainda. Bom, queria agradecer as perguntas também e as colocações. O cidadão comum, ele precisa estar organizado. Então, a ideia de um movimento democrático, ele é um movimento de representação, ele não é individual. Então, o cidadão comum, ele é um cidadão comum que precisa estar, de alguma maneira, organizado, de alguma maneira, representado, para que as suas necessidades, as suas vontades
possam ser representadas. Então, as conferências, elas são abertas. Eu falo de lideranças porque as lideranças, elas têm uma participação maior nessas atividades, né? Então, lideranças comunitárias, por exemplo. Lideranças comunitárias, elas devem representar as pessoas da sua comunidade, o sujeito comum, né? Mas de forma organizada. Então, mas o cidadão individual, vou chamar assim, ele pode participar de uma conferência municipal de saúde. A estadual já não pode, porque daí é para delegados, né? Mas a municipal, as conferências livres, elas são abertas, elas têm que ser abertas, elas não podem ser fechadas. Elas têm que ser abertas. Então, qualquer pessoa tem voz e tem direito de participar nessas atividades, né? As municipais e as livres. O sujeito, individualmente. Ok? A participação organizada, ela tem outro peso. Então, a sociedade organizada, a sociedade civil organizada, é que pode conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Saúde, no municipal, no estadual, no nacional, consegue eleger um delegado para ir para as etapas da conferência, né? Você tem uma representatividade. E por que isso? Porque a ideia não é de que cada indivíduo atue para defender o seu direito individual e exclusivo. Né? O sistema único não é para isso. Ele deve atender às necessidades específicas das pessoas, mas não porque um indivíduo tem a sua vontade individual própria e exclusiva, mas porque é uma necessidade reconhecida de um grupo de pessoas que inclui ele, que é o indivíduo. Mas isso precisa ser um movimento organizado, né? Então, realmente, a forma de participar é a organização da sociedade, né? A sociedade organizada tem muito mais força, muito mais peso, infinitamente maior. 10 indivíduos organizados, eles são muito maiores do que 10 indivíduos individualmente. Então, essa é a questão da participação, né? Então, não é uma expressão da minha vontade individual e daí exigir, vou lá para exigir que eu quero tal coisa, porque eu preciso tal coisa, porque o meu problema eu preciso. As pessoas são motivadas pelas suas necessidades individuais, isso sim, isso é real. Então, eu tenho, por exemplo, tem um movimento muito forte que é dos pais e cuidadores de autistas, né? Pessoas com diagnóstico do espectro autista. Tem movimentos super organizados na sociedade. E de fato, esses movimentos mudaram a perspectiva de se olhar para o espectro autista neste país. Então, o que se tem da forma de nos relacionarmos com essas pessoas que têm diagnóstico dentro do espectro autista mudou radicalmente nos últimos 10 anos. E eu me arrisco a dizer que mudou por conta da ação da sociedade organizada. Quem é a sociedade organizada? Inicialmente, os diretamente interessados, os pais em geral, que, né, têm os seus filhos com diagnóstico, com dificuldade de inserção, de socialização, com falta de apoio, de política pública, de acesso, de tudo. Então, a organização desses pais gerou para nós, a sociedade, né, o ganho de reconhecer, aprender, defender políticas públicas, defender ações que garantam o direito individual de cada uma daquelas pessoas com diagnóstico de espectro autista, mas não porque um deles é ele especialmente, mas porque há um conjunto na sociedade que tem aquela necessidade, né? Então, faz uma diferença enorme. Eu gosto muito de utilizar o exemplo deste movimento especificamente, né? Porque eu acho que tirou da invisibilidade um conjunto de pessoas na nossa sociedade e deu outra possibilidade de vida, de interação, de educação, de desenvolvimento para aquelas pessoas com os seus diagnósticos e para as suas famílias, né? E com isso, impactos grandes no sistema de saúde, políticas públicas orçamentárias, educacionais, tudo que se desdobrou a partir disso.
Então, essa questão da representação do sujeito comum, a gente tem que pensar que o sujeito comum somos todos nós, mas nós temos possibilidade de ter representação quando nós estamos organizados, não porque nós mesmos, nós não somos melhores do que os outros, né? Então, a gente tem que estar organizado, na verdade, motivados pela nossa necessidade individual, isso é legítimo, né? Mas na participação, na representação, a gente precisa estar organizado. Perdi a outra pergunta, não lembro mais. Sobre Soraya, por favor. medicamentos de alto custo. Pois não, doutor Lauro. Então, eu estou muito entusiasmado de ver o entusiasmo da professora que nos apresentou essa linda apresentação. Eu só queria tirar um pequeno espaço para falar que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil tem um projeto e um programa de discutir vários assuntos relacionados a doenças raras, né? E medicamentos que são órfãos, que a gente tem trabalhado com várias publicações que nós já fizemos. O último trabalho que nós fizemos foi em parceria com o Vidotti, o Acácio e eu, falando sobre o Dia Nacional, o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas, que foi 30 de janeiro, que a gente faz uma abertura sobre quais são essas doenças negligenciadas, tropicais negligenciadas, e a OMS tem um projeto de erradicá-las até 2030. E a gente está divulgando esse trabalho e tentando seguir adiante. Esse projeto de discussão de vários assuntos dessa natureza fazem parte de um acordo que nós temos com a Farmacêuticos Sem Fronteiras da Espanha. E Farmacêuticos Sem Fronteiras do Brasil é um capítulo deste modelo da Espanha. Está aberto à contribuição de quem queira contribuir e participar conosco na luta, né, para chegar às informações e desenvolver as pessoas para conhecer o que está disponível, né, no contexto atual do SUS, né? É um programa relacionado à literacia em saúde. Nós temos trabalhado com esses temas, vários desses temas, de modo que está em aberto o convite àqueles que queiram participar conosco dessas atividades de Farmacêuticos Sem Fronteiras, com divulgação, com projetos, com programas, serão bem acolhidos. Era só isso e, novamente, que nós estamos já estourados no horário, agradecer à professora Silvana, agradecer à Soraya. Eu não sei se o nosso presidente Michel ainda está conosco, mas se não estiver, fica o nosso abraço a todos, em nome da própria academia, e congratular-se com você pela excelente apresentação e coordenação. Professora Silvana Nair, nossas congratulações, a Soraya também, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Muito obrigada, professora. Obrigada, presidente. Sempre presidente Lauro Moreto, professora Silvana, muito obrigada pela sua apresentação, entusiasmo, pelo conhecimento que transferiu para nós. Se quiser também fazer a sua saudação final, agradecemos muito, foi extremamente produtiva, ótimas perguntas e nós certamente saímos daqui mais fortalecidos para a 17ª conferência e também na continuidade do nosso trabalho e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Soraya. Bom, só tenho que agradecer, é sempre muito empolgante. Você percebe que eu me empolgo muito, né? Mas assim, eu realmente tenho um envolvimento cada vez maior, né, com a temática, inclusive do ponto de vista acadêmico. Também é uma temática de pesquisa que também me interessa, o próprio movimento de gestão do SUS, né, de participação social nesse processo. Acho que deixar o convite, né, para quem ainda tiver a oportunidade de participar das conferências livres, né, tem uma listagem ainda lá na página do Conselho Nacional de Saúde, com as que vão acontecer. A do dia 31, por exemplo, eu vi que alguém perguntou o acesso, né?
Eu não pesquisei aí qual é o acesso para essa conferência, mas a gente certamente será amplamente divulgado, né? Porque há o interesse sempre que tenha mais participação, porque a maior participação indica em maior delegação, tudo isso. Então, certamente ela é aberta e poderá ser acessada, sim. É uma questão da gente, talvez, consultar a instituição que está promovendo, né? Para solicitar essa informação. E ainda vai ter outras essa semana, até semana que vem. Então, acho que vale a pena, né, a aproximação, acho que aproximar-se da temática, aproximar-se dos movimentos sociais que fazem uma representação das pessoas, né, fazer a representação de pessoas com diferentes necessidades, com diferentes perspectivas. Eu acho que enriquece profundamente a nossa capacidade de olhar para a realidade, considerando que ciência também é olhar para a realidade, né? Ciência é olhar para a realidade, é reconhecer a realidade, reconhecer os fenômenos. E se a gente tem oportunidade de olhar por um prisma mais diverso, com diferentes perspectivas, com diferentes experiências, eu acho que também enriquece a nossa capacidade de fazer ciência, né? Então, acho que talvez possa deixar aí o convite para uma aproximação de todas e de todos nesse cenário. Uma salva de palmas à professora. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, Silvana. Parabéns. Boa noite. Boa noite a todos.